Bom dia, meus irmãos, Pai do Senhor Jesus, um ótimo domingo para vocês. Como sempre, eu estou aqui nessa manhã deixando uma palavra de Deus, um aconselhamento, uma reflexão. E hoje eu senti de Deus deixar um rápido estudo bíblico para vocês. No Evangelho de Jesus Cristo, onde se encontra em Lucas, capítulo 5 e o versículo 12. Vai falar sobre a cura de um leproso. Olha só o que diz no versículo 12. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Então Jesus está em uma das cidades e de repente chega este homem coberto de lepra. Só para os irmãos entenderem, lepra significa algo impuro, algo sujo, pecado, maldição, maldito. E só para os irmãos entenderem, quando Moisés ele tirou o povo do Egito e a sua irmã Miriam começou a fuxicar, falar mal de Moisés, o Senhor acometeu ela de lepra. E ela foi cometida de lepra e passou vergonha diante de todos, né? Por quê? Por causa da sua língua preta, a sua língua suja, falando mal do seu próprio irmão. Só para os irmãos entenderem melhor, existia uma cidade dos leprosos para que as pessoas que fossem acometidas de lepra não pudessem ficar perto dos seus familiares nem dos seus amigos, mas era levado para a cidade dos leprosos para ficar isolado. Não sei se vocês lembram também, uma rápida meditação, na década aí de 80 foi descoberto o vírus HIV, né, o vírus aí da AIDS, e todas as pessoas que foram acometidas eram para ficar isoladas, porque era algo contagioso. Então, lepra é mais ou menos assim. E a Bíblia vai dizer aqui, ó, quando viu Jesus, o leproso viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe, ou seja, clamou: se queres, pode purificar-me. Irmãos, eu acho isso muito lindo. Olha a fé desse leproso, irmãos. O leproso entendia que Deus, ele tem o poder para curar, que Jesus poderia curar ele. Mas para aí, Jesus, o Senhor quer me curar? Olha que lindo, irmãos. Senhor, o Senhor quer me curar? Isso é muito lindo, irmãos, e isso nos ensina muito. Porque quantas das vezes nós queremos tanto algo, mas nós queremos e vamos obter aquilo. Nós não temos, irmãos, tiramos um pouquinho de tempo para perguntar para Deus. Deus, é da tua vontade? O Senhor quer, o Senhor permite, o Senhor aceita. E esse leproso está nos ensinando algo. Senhor, pode me purificar, se tu queres, pode me purificar. Ele entendia que o Senhor tinha o poder de curar, mas o Senhor quer me curar. Isso é muito lindo, irmãos. Olha o que aqui diz no versículo 13. Jesus estendeu a mão, tocou nele. Isso aqui, tocou, é algo também muito forte, porque todas as pessoas que tinham lepra não poderiam ter a aproximação, mas Jesus está tocando, porque para Deus, irmãos, não há nada impossível. Para Deus, ele quebra protocolo. Naquele tempo, todas as pessoas que, por exemplo, a morte tragava, não poderia tocar no caixão, não poderia tocar. Por quê? Porque era considerado alguém impuro, mas Jesus sempre tocava, Jesus quebrava o protocolo, ele dizendo: ei, morte, ei, impossibilidade, comigo não tem isso, entendeu? O Senhor está quebrando o protocolo aqui, ele está mostrando: eu sou o dono de todas as coisas. E o Senhor tocou nele e disse: quero. Então o Senhor está respondendo a pergunta do leproso: Senhor, se pode me purificar? E ele está dizendo: sim, eu quero. Então o Senhor sempre quer o melhor para nós. Mas o Senhor está perguntando: eu quero, mas tu crê? Oh, glória! Meu Deus, eu quero te dar, eu quero realizar, eu quero fazer o teu milagre. Mas tu crê? Mas tu crê? Lembra que o Senhor Jesus falou para Marta e Maria? Oh, se tu creres, tu verás a glória de Deus, né? Então, irmãos, creia, tudo é possível ao que crê. Deus tem para te dar, Deus tem para fazer, mas tu crê? É isso, irmãos. E a Bíblia vai dizer: eu quero.
Então seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou. Agora o versículo 14 é algo muito, vamos se dizer, até que um pouco polêmico e um pouco contraditório, devido a essa que muitos pensam que é contradição que o Senhor Jesus disse. Mas eu vou te explicar que não foi contradição, porque Deus não contradiz as suas palavras. Amém? Vamos entender isso? A Bíblia vai dizer: Jesus lhe ordenou, não conte para ninguém, certo? Não conte isso para ninguém. O que, missionária? Que eu te curei. Mas olha o que diz. Vírgula. Mas vai, mostra para o sacerdote. Ou seja, o sacerdote vai ficar sabendo. Como assim? Não é para contar para ninguém, mas está pedindo para ir para o sacerdote. Vamos lá? E ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou. Irmãos, aí diz assim, ó, para que sirva de testemunho. Como assim, missionária? Jesus está entrando em contradição. Não conte para ninguém, mas vai para o sacerdote, conte para o sacerdote. Por que o Senhor Jesus está pedindo para ir para o sacerdote, contar para o sacerdote? É porque, irmãos, lá em Levítico 14 vai dizer, né, que todo leproso que era curado tinha que passar por uma purificação. E quem era cumbido para fazer essas purificação era o sacerdote. Então, antes de virar um testemunho, ele tinha que passar pelo sacerdote, pela purificação, para que o sacerdote pudesse purificar ele, para que depois pudesse virar um grande testemunho. Vocês estão entendendo? Então, eu aprendo o que com isso, missionária? Eu aprendo que tem coisas que para o Senhor gerar um grande testemunho na gente, nós temos que passar por isso também, pela purificação, pela renúncia, entendeu? E seguir Jesus. Então, isso não é contradição. Isso era uma lei de Moisés. Isso era uma lei de Moisés. Não conte para ninguém, mas vá para o sacerdote. Depois que ele fizer a tua purificação, aí sim, você pode espalhar o milagre e isso vai virar um grande testemunho, ok? Então, isso não é contradição. Vocês entenderam, né? Então, depois disso, virou um grande testemunho. É o Senhor Jesus dizendo: faça o que eu te mandei fazer. Passa pela santidade, pela purificação. Depois isso vai gerar um grande testemunho em você, ok? Agora, irmãos, os versículos finais. O tempo do vídeo é muito curto. Aí o versículo 15. Todavia, as notícias a respeito dele, de quem? De Jesus, se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvir e para que pudessem curar eles de todas as enfermidades. Ou seja, quem curou o leproso foi Jesus. De quem é a fama que está sendo espalhada? De Jesus. É tanto que as pessoas enfermas estão indo para receber cura. Então, eu vou te dizer uma coisa. Eu sei que você tem chamado, você tem ministério, você foi designado para uma grande missão aqui na terra. O Senhor vai te usar muito para cura, para libertação, mas entenda isso. A fama não é tua. A fama é de Jesus. É de Jesus. Porque tem muitas pessoas que se enchem, né? Se enche de orgulho. Ah, foi eu. Não. Não se diz a respeito de nós, mas se diz a respeito dele. Então, a fama que tem que percorrer não é do pregador tal, não é da missionária tal, mas é de Jesus. Uau, isso é muito forte. Então, eu encerro aqui. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Amém? Tem muitas pessoas, irmãos, que pedem: missionária, manda seus vídeos, um vídeo de estudo, né? Mas, irmãos, eu não posso ficar mandando vídeo de estudo todos os dias. Por quê? Porque eu tenho que orar. Eu tenho que pedir sabedoria e discernimento com Deus. Até Jesus, depois dos milagres, ele se retirava para falar com Deus, com o seu Pai. Então, assim, eu não posso passar algo para vocês sem uma profundidade. Eu tenho que estudar e pedir a clareza do Espírito Santo, tá bom? Então é só por isso. Mas assim que possível eu estarei vindo mais aqui, deixando uma partir com o estudo da palavra do Senhor, amém? Um abraço da missionária Thalita, tenha todos um ótimo domingo na presença do Senhor. Olha, eu quero, mas tu crê? É muito forte. Deus abençoe, um abraço.